bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo vamos tratar de algo assim bacana, polêmico e que pouca gente diz. Por quê? Porque Deus não quer o seu dinheiro. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Mas então, bora pro vídeo? Vem! Por que Deus não quer o seu dinheiro? Bora lá ver alguns argumentos contra a falsa teologia da prosperidade. Aprenda a se defender dos perigos da falsa teologia da prosperidade. Dá 10 que você ganha 1000. Isso aqui não é apenas como é que eu posso dizer? Isso não é apenas um vídeo não é para criticar, não é para ir contra absolutamente ninguém, mas é para esclarecer algumas coisas que levam as pessoas muitas vezes a ficar numa denominação na esperança de que vão ser prósperas, que vão enriquecer, que vão ter as suas finanças ou as suas dívidas sanadas, né? Enfim, eu peço que você preste bastante atenção em tudo que vai ser dito aqui através desse vídeo, porque você vai acabar aprendendo, você vai ter um resumo das razões pelas quais eu afirmo nesse vídeo que Deus não quer o seu dinheiro, tá bom? Então, não sai daí, presta bastante atenção. Eu não sou um antidízimo, tenho argumento pela palavra que o problema está no enfoque de muitos pregadores e não na doutrina em si. Bom, fé e dinheiro, a origem da teologia da prosperidade. Somente para situar você, a teologia da prosperidade, tal qual conhecemos, foi originada nos trabalhos de Essek Kenyon e disseminada por Kenneth Hagin, fundador do movimento Palavra da Fé. Para esses pregadores, a religião consiste em determinar no coração uma bênção para torná-la realidade. Frases como as que Kenyon usava, o que eu confesso eu possuo, mostram o caráter superficial dessa doutrina. Um bom entendimento sobre a origem da teologia da prosperidade nesse excelente vídeo que eu trago para você neste dia, tá bom? E a gente vai tratando de alguns assuntos aqui dos primórdios da doutrina até a sua popularização no Brasil foram alguns anos, tendo sofrido adaptações a partir da fundação de igrejas, como bom, não vou entrar nesse mérito aqui. Um dos pilares da teologia da prosperidade é a necessidade de doação de dinheiro para provar a fé. Ou, numa readaptação mais moderna, defendem-se que as bênçãos dadas por Deus a uma pessoa são diretamente proporcionais às suas doações. Mas será que esse ensinamento encontra eco nas Escrituras? Infelizmente, praticamente todas as denominações cristãs adotaram a teologia da prosperidade em maior ou menor grau. Às vezes de forma escancarada, como as denominações mais populares, e outras de forma velada, nem tanto, como é o caso de algumas aí das assembleias, por exemplo. Bom, então bora lá. Deus é dono de tudo.
primeiro argumento contra as ideias defendidas por esses líderes gananciosos é o de que todo cristão sabe: Deus é o dono de tudo. Jó 41:11. Deus desafia Jó: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Embora este seja um dos argumentos que exigem dinheiro dos fiéis, ele é exatamente o que eles condenam. Isso porque Deus não precisa de dinheiro e, portanto, não pode ser subornado. Ensinar que existe um cristão superior porque este entrega dinheiro à igreja é uma falácia, e quem dela usa, mente, tá? Ninguém pode subornar Deus. Esse argumento é a continuação do anterior. Se Deus é o dono de tudo, eu não posso, por conseguinte, comprá-lo. Não é verdade? Portanto, essa indução à ideia de que uma oferta maior vai trazer uma bênção maior, isso é mentira, não tem fundamento bíblico. Um dos textos que os pastores corruptos utilizam é 2 Coríntios 9, do 6 ao 10. Entretanto, o capítulo 9 trata das doações aos santos, uma doutrina muito clara que parece não existir. Sobre esse texto eu já falei em algumas vezes aqui. Deus nunca ofereceu riqueza em troca de adoração, seja de que modo isso seja feito. O único momento em que isso ocorre na Bíblia é em Mateus 4, mas quem faz a proposta é o diabo, né? Te dou tudo isso aqui se você se prostrar. Pré-santuário. O dízimo era uma doação. A Bíblia relata situações em que Abraão e Jacó citam o dízimo. Abraão entrega de fato, enquanto Jacó aparece fazendo uma promessa: se tudo correr bem, te darei, né? Em ambos os casos, o dízimo é entregue não para receber uma bênção, não como uma troca, mas por ter recebido uma bênção, por ter recebido a bênção. Como Jacó: olha, se tudo correr bem, se tudo der certo, te darei o dízimo de tudo quanto eu tiver, né? Jacó faz o pacto para demonstrar gratidão a Deus e não para pagar Deus. Porque isso aqui é do Senhor, isso aqui é seu. Não, o dízimo nesses casos eram doações voluntárias e não um imposto, muito menos um suborno. Não há qualquer indício que aponte o contrário. Durante a vigência do santuário, dízimo era um imposto. Após a construção do santuário e a instauração dos serviços sacrificiais, o dízimo passou a ser um imposto. Os levitas recebiam o dízimo como herança, já que não receberam terra para cultivar. Neste período, deixar de entregar o dízimo era sonegação ou roubo, já que o caráter do mesmo era estatal. É neste contexto que se encontra Joel 2 e Malaquias 2 e 3. Enquanto nação, o dízimo era sinônimo de proteção contra pragas. O devorador de Malaquias era uma referência a insetos, abundância de colheitas e coisas semelhantes, já que a relação era vassalagem. Percebe aí o dízimo na igreja cristã? Assim como nos dias de Abraão e Jacó, o dízimo voltou a ser uma doação tão logo o véu do templo rasgou-se. O sistema sacerdotal perdeu seu valor e com ele foi-se o imposto do dízimo. Portanto, o Novo Testamento não faz qualquer menção a esse imposto, exceto
quando Jesus critica os sacerdotes por serem fiéis no dízimo e ignorarem os outros preceitos da lei. Porém, neste episódio, Jesus coloca o dízimo como sendo tão importante quanto os demais preceitos da lei. Vou repetir para você. Jesus coloca tudo na mesma importância quanto os demais preceitos da lei. Ou seja, Jesus coloca, olha, se você cumprir toda a lei, então você pode dar o dízimo. Se você der o dízimo, você tem que cumprir o restante da lei. Ou seja, você tem que cumprir os 213 mandamentos da lei de Moisés, né? Não adianta você dar o dízimo, porque dízimo era da lei. Não adianta você dar o dízimo e não cumprir o restante. É como diz, se você tropeçar em um, você é culpado de todos. Certo? Então é assim, era isso, aliás, que Jesus estava dizendo. E esse assunto jamais será retomado no Novo Testamento. Paulo faz referência ao sistema sacerdotal judaico do dízimo em 1 Coríntios 9, e é provável que o apóstolo Paulo esteja reconhecendo o dízimo como válido entre os cristãos. Neste caso, vale o mesmo princípio de Jesus, de que toda a lei deve ser observada, e não somente a prática do dízimo. Infelizmente, o interesse dos líderes religiosos em provar a necessidade da entrega do dízimo na atualidade é tão desproporcional que eles trocam a dedução pela indução, sem qualquer escrúpulo. Usam Malaquias 3, 7, 8, 9 e 10 como se Malaquias fosse ou estivesse falando ou relatando uma situação de hoje. Malaquias estava se referindo ali, o texto, aos sacerdotes, aos praticantes da lei, ao povo judeu que sonegava, e aos sacerdotes daquela época que roubavam a Deus. E migrador, cortador, devorador eram insetos e não demônios, como propagam algumas doutrinas aí para pôr medo em quem frequenta tais denominações. Uma igreja não é fiel porque doa muito. Ela doa mais quando alcança um grau maior de fidelidade a Deus. Convencer os irmãos a doarem dízimo por medo, se valer do mesmo argumento utilizado por Johann Tetzel, o padre que vendia indulgência na Idade Média. E é isso que Deus não quer, pois assim como fez Abraão, a entrega do dízimo deve ser um ato de gratidão e nunca um ato forçado. O líder deve ensinar por preceito e exemplo o valor da fidelidade. Não basta pregar sobre dinheiro, é preciso compreensão do valor da verdadeira adoração e, a partir daí, aguardar o crescimento da igreja. Não adianta você ficar falando de dinheiro, de isso, daquilo, de prosperidade, que você vai ter, você vai receber, porque é uma falácia, é uma mentira. E você que assistiu esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, leia os textos aqui citados. Compare. Né? No Novo Testamento nós temos o exemplo da viúva, das moedinhas. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Mas veja bem que são atitudes isoladas, são atitudes de fé. Da viuvinha, uma atitude de fé e não de obrigação, e não uma contribuição por medo. Ananias e Safira haviam se comprometido, haviam feito um voto.
Lá no livro de Eclesiastes diz que não é bom votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de quem faz voto e não cumpre. Portanto, meu irmão, você quer ser dizimista? Seja um dizimista na casa do Senhor. Seja um dizimista na tua igreja, mas não por medo. Seja por amor. Seja por ver a necessidade da sua igreja. E não com medo de devorador, de cortador, de migrador, essas baboseiras todas que puseram aí na sua mente. Seja um dizimista por reconhecer no Senhor o provedor de tudo que você alcança. E não como, é obrigação, eu tenho que devolver para o Senhor. Nós dissemos aqui nesse vídeo, Deus não precisa do seu dinheiro. O missionário que está no campo precisa da sua oferta. O missionário que está de viagem, que está fora, ou até mesmo aqui, ele precisa da sua doação. Mas não por medo. Não a doação feita com medo ou a doação feita com interesse. Não, porque se eu der 10, Deus vai me dar 20. Se eu der 500, Deus vai me dar 1000. Mentira, não acredite nisso, não entre nessa. Você vai se decepcionar como milhares, aliás, de pessoas se decepcionam, porque essa promessa vazia não acontece, não ocorre. Portanto, seja sim dizimista na casa de Deus aí, onde você frequenta, mas não por medo, como eu já disse, mas por entender a necessidade da obra, por amor. E aí você vai ver, Deus vai te abençoar. Não pelo fato de você ter dado o dinheiro, mas por sua prova de amor com relação ao seu próximo, com relação a um todo. Me fiz entender para você? Eu creio que sim. Não estou aqui falando contra dízimo, não é nada disso. Uma coisa é você fazer algo criticando, defamando, outra coisa é você fazer algo para instruir. E essa foi a intenção desse vídeo. E se você gostou, compartilha, deixa seu like aí, comente, é importantíssimo comentário para o vídeo, para que o YouTube entenda que você está interagindo. Se você, de repente, é a primeira vez que você assiste o Diário de Bordo, se inscreve aí no canal, indica o canal para outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.